Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias e também transmitindo esta entrevista pelas emissoras do Grupo de Rosa de Comunicação através dos nossos jornais Falado, Matutino e Rotativa, e recebemos em nosso estúdio a presença do Dr. André Gândara Orlando, que é promotor público da comarca de Ibitinga. Temos também a presença de Frauson Ruiz Sanches, ele que é vice-prefeito e secretário de Agricultura e Meio Ambiente, e também recebemos o gestor do SAMS, o Dr. Fernando Inácio, para falarmos sobre assunto saúde. Hoje vamos começar falando aqui com o Frauson, sobre as ações que estão sendo aí realizadas no combate ao mosquito transmissor da dengue e também de outras doenças aqui em nossa cidade, através da Prefeitura Municipal. Frauson, são muitas ações que já estão sendo realizadas desde o ano passado, desde 2017, mas que já está colhendo frutos aí muito importantes com resultados positivos dessas ações. Com certeza, Daniela. Desde o ano passado, nós tivemos aí junto com a TV Tem Cidade Limpa, nós tivemos o mutirão da limpeza no final do ano, nós temos a nossa equipe que trabalha dioturnamente aí com relação à questão da limpeza, as vistorias nos bairros. Temos as ações que estão sendo feitas também em parceria com a Secretaria de Educação, onde são feitas campanhas nas escolas do município, também do estado. E essas campanhas objetivando a limpeza, a organização das casas, para que não tenham focos de proliferação do mosquito. E também os spots que nós temos aqui na rádio, que são todo dia, durante vários horários, são apresentados spots. Então são muitas ações em parceria com o Dr. André, com o Ministério Público, cobrando a Prefeitura, cobrando as equipes para que efetivamente a questão da dengue, das arboviroses, hoje são muitas doenças, que elas sejam corrigidas e que a população tenha esse cuidado. Tem a parte da Prefeitura que tem que cuidar da limpeza, mas também a população necessita estar consciente da obrigação e que ela tem também nessa questão das doenças das arboviroses. Muito bem. Doutor Fernando, quando a gente fala do envolvimento do serviço de saúde do nosso município, no qual o senhor está à frente aí como gestor, quais seriam os dados aí de possíveis casos encontrados de notificações e casos confirmados de dengue em Ibitinga? Porque, assim, 2018 tem sido muito positivo, Como divulgação, por exemplo, nas emissoras de rádio, nós estamos tendo um resultado muito positivo, significativo, quando falamos de ações que realmente resultaram numa baixa ou num baixo registro dessa doença. Daniela, com essa união com o Ministério Público nos apoiando, com a Prefeitura, todas as secretarias envolvidas, hoje nós tivemos em janeiro 21 casos suspeitos de dengue, aquele paciente que chega no UPA com sintomas, com febre, dores no corpo, mas foram 7 constatações de realmente ser dengue. Em fevereiro nós tivemos 14 entradas de casos suspeitos e onde foi diagnosticado 3 casos. E mês de março agora, passado, nós tivemos 9 suspeitos casos de dengue e teve só um registrado como realmente sendo dengue. Ou seja, é um trabalho que está sendo feito, está tendo um bom resultado, os números estão mostrando, mas nós não podemos brincar e nem dar uma amolecida. Temos que continuar esse trabalho até todos os dias, o ano inteiro. Ou seja, uma ação permanente comparado ao ano passado, o senhor consegue diagnosticar que, de fato, houve uma queda aí no número de pessoas que contraíram a doença. Foi sim. Logicamente, nós temos que ficar atento ao seguinte, em relação às larvas encontradas nas casas, como o Frauson disse, como de copinhos de água, onde se junta as larvas. Se tiver uma contaminação com vírus da dengue, não só a dengue, também a zika, a chikungunya, e esses mosquitos estiverem aflorando, aí é o grande perigo de uma epidemia. Então, nosso papel hoje é fazer esse controle de larvas. E nós estamos vendo um resultado de números porque o trabalho está sendo eficiente. Muito bem. Doutor André, o Ministério Público hoje, numa parceria importante com a municipalidade, justamente face a essas ações, então tem que ter essa união. Eu acho que harmoniza aí os poderes e a proposta realmente de trazer a comunidade para que possa ajudar. Neste caso, apesar dos pouquíssimos casos que nós temos aí de registro de dengue em nosso município, é importante que a população se mobilize e participe de ações simples, digamos até que individuais, para que a gente possa ter um resultado ainda melhor. Sim, com certeza, Daniela. E, na verdade, esse trabalho que tem sido feito, esse trabalho conjunto que tem sido feito tanto com a Prefeitura e também com os órgãos estaduais, aí eu menciono apenas a DRS, a SUSEM e a Vigilância Epidemiológica Estadual, na verdade, ele começou no ano de 2016 com a instauração de um inquérito civil, porque a situação realmente estava preocupante
aqui na cidade de Bitinga. Havia uma epidemia, no final de 2015, começo de 2016, uma epidemia de dengue, de notificações, inclusive havia-se suspeitas, se eu não me engano, de casos suspeitos, até mesmo casos confirmados de Zika, e acho que chikungunya não chegamos a ter aqui em Bitinga. Tudo isso começou em 2016 com o inquérito civil, um trabalho já começou a ser feito lá naquele ano de 2016 e continuou sendo feito e sendo acompanhado pelo Ministério Público desde então. O que se tem percebido é que realmente a gente não pode se descuidar, o cuidado tem que ser permanente, a atuação do Ministério Público juntamente com a Prefeitura e com o SANS tem que ser constante e principalmente nós esperamos e dependemos também do trabalho da população, da atuação da população para nos ajudar a combater, a prevenir as arboviroses. A dengue, a zika, a chikungunya e também esse trabalho que é feito também serve, muitas vezes a gente até esquece de mencionar, também serve até mesmo para a gente nos prevenir da febre amarela. Sim. É óbvio que a febre amarela ela não é urbana, por enquanto não temos que nos preocupar, ela está restrita à área rural, mas se eventualmente acontecer, que nem aconteceu lá atrás, da febre amarela voltar a ser urbana, o trabalho de prevenção vai ser o mesmo, porque a febre amarela também é uma arbovirose que também vai passar pelos mesmos mecanismos de prevenção. O mesmo trabalho com a Prefeitura, com o SANS e com a população, e como dito, já tanto pelo Frauso como pelo Fernando, trabalho conjunto também de outras secretarias, principalmente a Secretaria de Educação, também trabalhando com os cidadãos, os pequenos cidadãos de Bitinga, desde sempre, e também para replicar isso nas casas, nas suas casas, enfim, para que também a população nos ajude, para que a população também entenda que assim, esse trabalho é do Ministério Público, é da Prefeitura, é do SANS, é da Secretaria de Educação e, principalmente, da população. Todos nós temos que fazer o nosso trabalho. Ou seja, aquele trabalho de formiguinha, não é mesmo? Exatamente. Sim, sim. Doutor Fernando, em relação aos bairros aqui de Bitinga, quais seriam aí os mais complexos aí no encontro, né, quando se ocorre a fiscalização aí de larvas, né, pela equipe dos agentes de controle aí que nós temos de vetores e dos cuidados especiais, como por exemplo a nebulização e também as visitas dos agentes junto a estes bairros? Tem alguns dados aqui, Daniela. O Santo Expedito, São Benedito, Vila Simões e algumas quadras de Camaratiba, onde que foi encontrado mais índice de larvas, devido a de repente algum acúmulo a mais, no caso de copinhos plásticos, garrafinhas PETs. E em termos de nebulização, a própria população muitas vezes cobra da vigilância sanitária, da epidemiologia, que faça aquela nebulização de controle da dengue. Mas o problema é o seguinte, é que é tudo feito quando você diagnostica um caso em um ponto da cidade. Você faz uma contenção de um perímetro, aí você solicita pela SUSEM a nebulização. Então não é que você sair nebulizando toda a cidade, existe um controle em relação a isso. Então nós temos vários bairros aqui em Bitinga onde esses casos foram encontrados e foi nebulizado. Mas não quer dizer que os outros bairros estão fora de controle. Estão os agentes visitando, estão entrando nas casas, ajudando os moradores a recolherem entulhos, algumas coisas que o próprio morador não vê como uma ameaça, mas o pessoal da dengue sabe que é uma ameaça, está ajudando a população a fazer isso aí. Então, novamente, pedir cuidado, vamos ver essa questão de acúmulo de entulhos dentro de casa, garrafinhas, plásticos. Isso é um bem que a própria população tem que ajudar nós da vigilância, do SAMES e a própria prefeitura. Muito bem. Agora a gente muda um pouquinho o assunto, mas eu acho que o foco principal que é falar de saúde em nosso município de Bitinga, ele praticamente é igual, porque a gente luta em prol dessas campanhas de prevenção. Carros abandonados, Frauso, nós tivemos aí uma lei recentemente regulamentada, nós tínhamos essa lei que ela não se encontrava numa legislação vigente, e agora com ela regulamentada através de um decreto, se é possível resolver essa questão de carros abandonados no nosso município. E isso está dando início hoje, inclusive, durante essa nossa entrevista. Como que consiste, de que forma está sendo feita a apreensão destes veículos e um alerta até para a população? Isso, Daniela, nós tínhamos já uma lei em vigor em Bitinga, já de alguns anos, mas ela não tinha sido regulamentada, né? Então aí foi feito um decreto, nesse decreto foi estabelecidas as condições, regulamentou-se essa lei e os carros, quem é de Bitinga deve estar vendo, o carro está sendo notificado, está sendo adesivado no carro, numa parte do carro, dando um prazo de 5 dias para a pessoa, o proprietário, retirar o veículo do local, é publicado no semanário
E a partir dessa data, e hoje, né, a partir do dia 4, estão começando as primeiras apreensões. Então aí a Guarda Municipal, a Polícia Militar estão fazendo todo esse trabalho em parceria, né, para retirar esses carros. Tem a notificação, o prazo, e se a pessoa não retirar, ele é guinchado e ele vai para leilão. Então é um alerta importante, a rádio tem feito um trabalho já de divulgação, as mídias, as demais mídias também. Então é fundamental não deixar esses veículos. Por quê? A nossa equipe que faz a parte de vistorias em todos os bairros, identificou muitos desses veículos ou partes desses veículos, eles nem está o veículo inteiro, tem uma parte dele ali. Acaba virando um depósito de água e virando um criadouro. Então, além de colocar em risco a saúde pública, que vira um criadouro, um foco de mosquito, ele também deixa a nossa cidade mais feia. Nós somos uma estância turística, nós temos que embelezar a nossa cidade precisa estar mais bonita. E coloca em risco também outros veículos, porque esses veículos ou partes deles não estão bem sinalizadas e à noite pode até ser motivo de um acidente, provocar um acidente. Então, a partir de hoje, dia 4, está se começando as apreensões dos veículos e pedimos para que as pessoas tenham consciência, né? Para que a Prefeitura não quer apreender, a Prefeitura não quer executar isso, mas tem a necessidade. Isso é um risco de saúde pública e é um risco até de segurança e embelezamento para a população ter uma cidade mais bonita e mais organizada. Muito bem. Este envolvimento também é feito através do SAMES, pela própria equipe que realiza a fiscalização, não é mesmo, doutor Fernando? Sim, essa partida de remoção desses veículos em relação ao embelezamento da cidade surgiu principalmente quando foi encontrado dentro desses veículos abandonados muita larva de mosquito. Onde nós passamos para o Ministério Público, para a Prefeitura, e aí nós juntamos todas as contraindicações desses veículos na cidade para fazer essa ação de remoção. Que o SAMES não tinha uma condição de chegar lá, notificar e tirar. Só para poder diagnosticar, ver a questão das larvas e tentar fazer alguma coisa. Mas aí com o doutor André nos apoiando, o Fraus também, aí nós vamos conseguir ter um resultado melhor. Então, não só o carro, né, Dani? Ferro velho, dentro de residências, no quintal da residência, também está tendo esse acúmulo de sujeira, esses entulhos aí, que nós pedimos para a população estar removendo de lá. Muito bem. Doutor André, neste caso, o foco muda, a gente fala agora de carro abandonado, mas também uma questão de saúde pública, tem essa parceria com o poder público justamente para a questão da organização do trânsito, do setor urbano, mas também temos uma observação também, acho que o Fraus, o doutor Fernando me corrijam, a gente fala de carros abandonados, onde se tornam também, além de todos esses problemas com larvas, proliferação de mosquito, animais peçonhentos, a questão até de depósito de drogas, né? São pontos aí, são locais que podem se tornar aí depósito de drogas para traficantes, para esse comércio ilícito. Neste caso, o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura, mais uma vez trabalha com ações e incentiva a população a participar. Sim, com certeza, porque é o seguinte, Daniela, até aproveitando a fala tanto do Fraus como do Fernando, qual que é o principal assunto a ser trazido nessa questão de dengue? A responsabilidade de todos. Responsabilidade da Prefeitura, responsabilidade é do SAMS, responsabilidade é do Ministério Público, a responsabilidade é da população, certo? O importante é que todos nós temos que fazer o nosso papel. E também esse papel passa também pela situação dos carros abandonados. Se o carro é abandonado, é de alguém ou já foi de alguém. E se não é de mais ninguém, ele vai ser recolhido. E se esse carro é de alguém, ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser preservado, uma questão de saúde pública, uma questão da criminalidade, não só a questão de droga, mas eventualmente alguém pode se esconder. Já tive casos aqui em Bitinga, que a pessoa se escondeu perto ou dentro de um carro abandonado e assaltou uma pessoa. Então, há casos também... Questão de segurança. Exatamente, uma questão de segurança também não só passa pela saúde pública. Hoje em dia, o principal problema é a saúde pública. E, como eu disse, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Até foi mencionado, até quando começou-se a tomar iniciativas em relação a esses carros abandonados, se não me engano foi o Frauso que mencionou, ou enfim, alguém do Poder Executivo, que só dado início a essa execução desse trabalho, só o fato de colar o adesivo, praticamente, posso até estar exagerando, né, Frauso, mas metade dos carros já foram recolhidos de onde tinha sido colado o adesivo. Ou seja, o carro tem dono, a pessoa sabe que o carro está lá e bastava a pessoa se preocupar, assumir, trazer para ela a responsabilidade que é dela, certo? Para desempenhar o trabalho, enfim, o cuidado para o carro,
Porque, que nem você mesma disse, eu trabalho de formiguinha. Todos nós temos responsabilidade, todos nós. A imprensa, o Ministério Público, a Prefeitura, o SANS e a população. Ninguém pode deixar de lado, ninguém pode se afastar dessa responsabilidade. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer o seu papel. E a Prefeitura está aqui para trabalhar, o SANS também está aqui para trabalhar, mas o lixo jogado na rua ou o material depositado em casa sem cuidado, é uma tarefa da população fazer. Estamos lá para verificar, para fiscalizar, ver se tem larva ou não, a Prefeitura está lá, mas temos que fazer esse trabalho todo dia. Na verdade, disse que a cada 2, 3 dias você tem que fazer pelo menos uma limpeza, uma varredura na sua casa, porque a vida do mosquito ela é muito rápida, ele se desenvolve muito rápido. Quando você menos espera, tem mosquito dentro da sua casa. Exatamente. Às vezes, com uma própria tampinha de um refrigerante, sim, né, e de com uma muito bebida, pouco. por muito pouco já é possível a proliferação deste pernilongo, deste mosquito. Frausto, quando falamos de mecanismos e ações que estão sendo realizadas, como é que é o processo? Neste caso, a população pode contribuir fazendo denúncia de carros abandonados, a Guarda Municipal, juntamente com o trabalho da Prefeitura e equipes de, por exemplo, de serviços ou da Secretaria de Trânsito, está se realizando essas notificações e, posteriormente, com o não recolhimento, se faz a apreensão. Está correto? Isso, Daniela. A população pode e deve nos ajudar nessa questão dos carros abandonados. É muito importante. Nós temos, né, a gente sempre gosta de falar o número 0800 da Prefeitura, né, vou aproveitar aqui a oportunidade, o 0800 774 1441, então 0800 774 1441 é um telefone da ouvidoria, onde a população pode contribuir. Pode ser por WhatsApp, né, tanto eu quanto a nossa prefeita Cristina, nós somos muito acessíveis com relação ao acesso à população, então, depois da divulgação do decreto, nós tivemos, via WhatsApp, muitas pessoas passando endereços de locais onde eles estavam vendo o carro e não estava com adesivo, porque eles ficaram sabendo. Então, essa semana mesmo, eu passei para o pessoal da nossa guarda pelo menos uns 20 endereços de pessoas que estavam nos passando. Muitos eram carros que já estavam adesivados, a sua grande maioria, né, o Verderi, o nosso chefe da guarda, respondeu, não, esse endereço já está notificado. É porque algumas pessoas, Daniela, interpretaram que tirando o adesivo de lá, resolvia o problema. Não resolve, porque está sendo adesivado o carro e fotografado para registrar o momento. Então não adianta você que tem um carro abandonado em algum lugar ir lá e tirar o adesivo que a guarda colocou. Está sendo fotografado, está sendo registrado. O prazo dos 5 dias, a divulgação vai correr da mesma forma. Mas essa participação da população é fundamental. Ligando no 0800, entrando em contato com a gente, porque muitas vezes está de repente numa rua onde a guarda não está passando, ou a polícia militar por algum motivo não passou, e a população pode e deve nos ajudar nesse sentido. Muito bem. A gente agora fazendo um adendo aí a este assunto, falando de terrenos, já que a gente fala aí de depósito de lixo, né, de locais onde jogam entulhos, o próprio terreno, o próprio quintal da nossa casa. Doutor André, este é um outro tema que o Ministério Público tem essa preocupação, que é justamente medidas eficazes para que a gente limpe o terreno, ou seja, proprietário, assim como dos carros abandonados, o proprietário de um imóvel, de um terreno, tem as suas obrigações. Mantê-lo limpo, roçado, né, sempre em dia, e que as pessoas não identifiquem como um local de depósito de lixo, não é mesmo? Sim, com certeza. Isso também foi até tema de um outro inquérito civil, que foi uma pauta, um tema trazido até pelo próprio Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Bitinga, também foi discutido isso no Conselho do Conselho de Segurança Municipal. Na verdade, foi trazido uma questão parecida, que qual que era o problema? Muitas pessoas, sabendo da obrigação de limpar o terreno, muitas vezes colocavam fogo nesse terreno porque é mais fácil limpar. Só que, ao invés de... Prejuízo. Exatamente, gerar uma solução, causava um problema, tanto de poluição atmosférica, como até mesmo um caso de colocar fogo em outros locais, enfim, isso é até um crime de incêndio, pode, eu também disse, fogo foge de controle, né? A fumaça, questão de saúde, né? sim. Junto os moradores próximos. Do meio né? ambiente, exatamente. Aí, por conta disso, trabalhamos junto com a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Câmara Municipal também teve um papel fundamental nisso, o próprio Conselho de Segurança Municipal, e conseguiu-se melhorar a legislação que já estava em vigor, que obriga os proprietários de terreno a limpar esse terreno. Ou seja, os proprietários de terrenos que não estão ocupados são obrigados a manter esse terreno limpo, fazer a roçagem, deixar a altura determinada pela legislação, a altura do mato, conforme determina a legislação municipal, e também, para fazer isso, não podem colocar fogo no terreno, certo? Até porque, como eu disse, para não
ao invés de gerar uma solução, vai acabar gerando um outro problema. E isso é importantíssimo, porque aqui em Bitinga é uma cidade que desde que estou aqui há praticamente 4 anos, é uma cidade que sempre cresceu. Então é uma cidade que sempre vai ter esse tipo de problema, porque teremos loteamentos, teremos terrenos vazios, sempre teremos esse problema. E é importante limpar, não só, também daí mais uma vez uma questão de segurança por conta da criminalidade, que eventualmente alguém pode esconder alguma coisa lá, alguém pode se esconder lá, e também para a questão de dengue. O pessoal muitas vezes joga um copo plástico lá, o mato cresce, ninguém viu aquele copo, cai a chuva, junta água no copo, vira um depósito. junta o mosquito, junta a larva, de repente temos a dengue num local que a gente nem sabia, nem esperava que pudesse ter. Então, realmente, como eu disse, o papel do Ministério Público, o Ministério Público é responsável por isso, tanto é responsável que foi trazida uma demanda do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público fez o papel, induziu uma política pública, uma melhoria da legislação, e agora cabe à população também fazer a sua parte. A sua parte de responsabilidade nesse assunto, que é cuidar do terreno que tem. Muito bem, para a gente fechar o assunto rapidamente, Frauso, temos aí bairros que estão num alerta quando falamos da quantidade de lixo encontrado nestes terrenos e justamente produtos que são descartáveis, produtos que podem se tornar recicláveis. Já são reciclados muitas vezes e podem se tornar recicláveis novamente. Temos alguns bairros com foco aí de um índice muito grande com relação ao lixo encontrado pela equipe. Isso, Daniela. Nós temos bairros, como o Fernando bem colocou já no início, nós temos alguns bairros do município que têm um índice de larvas mais elevado. E conversando com a nossa equipe, que faz as vistorias, eles detectaram que, além dos focos nas casas, nós temos um problema muito sério hoje com relação ao lixo que é jogado, às vezes, nos terrenos. Então, a questão do copinho, da latinha, da garrafa PET, das marmitas, muitas vezes, que a pessoa come e joga, e isso acaba ficando no terreno baldio, às vezes embaixo do capim, e acaba se tornando um foco, um criadouro do mosquito. Então, nós aproveitamos a oportunidade, pedimos para a população que tome cuidado, ajude nessa campanha que a Prefeitura está fazendo, junto com o SAMI, junto com a promotoria. Nós estamos todos, como poder público, trabalhando essa questão, divulgando na rádio, fazendo as campanhas, mas a população é a principal arma contra esse mosquito. Então, não jogar entulho, não jogar lixo, e os copinhos plásticos, às vezes, que parece tão inocente, né? Joga lá no terreno. Ele fica lá, como o doutor André comentou, acumula água e vira um foco. E muitas vezes ele está escondido. E a nossa equipe, às vezes, não vê esse copinho porque ele está escondido. Então, a população pode e deve. Quando faz a vistoria na casa, que cada um deve fazer a sua, como faz a limpeza, a faxina da sua casa, também ficar atento. O local que o cachorro bebe água, o pote do vaso da planta, e também olhar no seu entorno. Se você tem terreno baldio, terreno que não foi construído do lado da sua casa, ficar atento a esses copinhos, garrafinhas, que muitas vezes está ali, você está reclamando com o pernilongo está chegando na sua casa, às vezes não é um problema seu, você está fazendo dentro da sua casa certo, mas o que o seu vizinho está fazendo vai influenciar na sua casa. Então, essa participação da população é fundamental para nós resolvermos esse problema. Tá certo. Eu queria agradecer a presença do Frauso Sanches, que é vice-prefeito e também secretário de Agricultura e Meio Ambiente do nosso município, a presença do Ministério Público através do doutor André Gândara Orlando e também o gestor executivo do SAMES, o doutor Fernando Inácio. O assunto foi saúde, com o tema de dengue, carros abandonados, limpeza e roçagem de terrenos, ou seja, assuntos de extrema importância, né, de uma união entre poder público e também a comunidade. O Portal de Notícias transmite todas essas informações através do nosso site e também pelos nossos jornais falados. Muito obrigada. Obrigado.